Brasil deixa plenário antes de Netanyahu discursar na Assembleia Geral da ONU. Delegação brasileira se retirou do auditório antes de outras delegações, a maioria de países árabes, fazerem o mesmo. Segundo fontes, orientação foi do Itamaraty. Missão brasileira acompanhou o discurso do presidente da Autoridade Palestina na quinta-feira. Por determinação do Itamaraty, a missão do Brasil na Organização das Nações Unidas, ONU, não acompanhou o discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante a Assembleia Geral da ONU. A comitiva brasileira, segundo fontes diplomáticas e da missão do Brasil na ONU, se retirou antes de que Netanyahu fosse chamado como uma forma de protesto. Israel trava uma guerra contra o Hamas na faixa de Gaza há quase um ano, e desde a semana passada começou a bombardear o Líbano em conflitos contra o Hezbollah. Mais de 700 pessoas já morreram nos ataques. O ato da diplomacia brasileira foi anterior à retirada em massa de outras delegações, em maioria de países árabes, quando Netanyahu foi chamado pelo presidente da sessão, veja vídeo acima. A intenção, ainda de acordo com as fontes, era fazer uma saída discreta, o que na diplomacia é um ato de protesto leve a algum país, neste caso, a Israel. A retirada, segundo fontes da missão do Brasil da ONU, foi uma orientação do governo brasileiro. O Itamaraty confirmou e disse que quis fazer o protesto por conta da morte de 2 brasileiros nos ataques do Líbano e da crise humanitária na faixa de Gaza. O governo brasileiro disse que o motivo da ausência foi a resposta desproporcional de Israel aos ataques terroristas do Hamas em outubro de 2023, em que o grupo terrorista palestino matou cerca de 1.200 pessoas no sul do território israelense e sequestrou cerca de 250 pessoas. Desde então, Israel lançou uma ofensiva militar em Gaza que já deixou mais de 40 mil mortos, entre eles muitas crianças e mulheres, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. Uma fonte brasileira afirmou que foi pelo conjunto da obra em Gaza e a morte dos brasileiros no Líbano. Na quinta-feira, 26, a delegação do Brasil compareceu ao discurso do presidente da Autoridade Nacional da Palestina, ANP, Mahmoud Abbas. A Palestina é reconhecida como Estado pela organização e por 142 países que integram a ONU, entre eles o Brasil. A relação entre os governos brasileiro e israelense já não estava boa. Em fevereiro, Israel declarou Lula como persona non grata após o presidente comparar a morte de palestinos na faixa de Gaza com o Holocausto. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta sexta-feira, 27, que Israel está vencendo a guerra e que busca a paz, mas que enfrentará inimigos como o Irã até o final. Não há nenhum lugar no Irã que Israel não possa alcançar, disse o líder israelense, em discurso na Assembleia Geral da ONU. A fala do premier de Israel, atualmente em guerra na faixa de Gaza e no Líbano, era uma das mais esperadas da Assembleia Geral, em que líderes dos 193 países da ONU fazem discursos. Quando ele foi chamado na sessão, dezenas de membros de delegações abandonaram o plenário da ONU. O premier disse desejar a bênção de uma reconciliação histórica entre árabes e judeus, mas indicou que seguirá com os bombardeios no Líbano. Enquanto o Hezbollah escolher o caminho da guerra, Israel não tem outra opção, afirmou. Israel vem bombardeando regiões do Líbano há uma semana, em uma nova página do conflito no Oriente Médio que já deixou mais de 700 mortos. O governo israelense afirma que o alvo é o Hezbollah, grupo extremista financiado pelo Irã que nasceu no Líbano com o intuito de lutar contra Israel. Sem mencionar a proposta feita pelos Estados Unidos, seu principal aliado, sobre um cessar-fogo no conflito contra o Hezbollah, alegou que está lutando também pelo Ocidente. Não estamos só nos defendendo. Também estamos defendendo vocês contra um inimigo comum que ameaça nosso modelo de vida, discursou, em referência ao Irã. Israel vem tolerando essa situação intolerável por quase um ano. Bem, eu vim aqui hoje para dizer que já chega, disse. Eu não pretendia vir aqui este ano. Meu país está em guerra, lutando por sua sobrevivência. Mas depois de ouvir mentiras contra meu país por muitos aqui, resolvi vir, disse. Israel busca a paz, torce pela paz e vai tornar a fazer a paz. No entanto, enfrentamos um inimigo selvagem e precisamos combatê-lo. No discurso, ele acusou o Irã de ter bombardeado Israel diretamente pela primeira vez com mísseis lançados na quinta-feira, 26, direto do território iraniano. E disse que está preparado para uma guerra contra o país. Se vocês atacarem a gente, nós te atacaremos, afirmou. A delegação do Irã foi uma das que se levantaram do plenário antes do início do discurso de Netanyahu.
O premier afirmou no discurso que em quase um ano de guerra na faixa de Gaza, Israel já matou ou capturou mais da metade dos 40 mil soldados do Hamas, e afirmou estar pronto para apoiar uma administração civil local comprometida com a paz. Essa guerra pode ter um fim agora. Tudo o que falta é que o Hamas se renda, entregue as armas e devolva os reféns, afirmou. Não queremos ver uma só pessoa inocente morrer. Isso é sempre uma tragédia. Citou ainda uma passagem na Bíblia que diz que a alternativa de Israel não falhará. Essa promessa antiga sempre foi mantida e seguirá sempre mantida. Ano passado, eu disse aqui que enfrentamos a mesma escolha temporal que Moisés colocou diante do povo de Israel há milhares de anos, quando estávamos prestes a entrar na Terra Prometida. Moisés nos disse que nossas ações determinarão se deixaremos às gerações futuras uma bênção ou uma maldição. E essa é a escolha que enfrentamos hoje: a maldição da agressão incessante do Irã, ou a bênção de uma reconciliação histórica entre árabes e judeus. 9 pessoas de uma mesma família morreram em um bombardeio à cidade de Shebaia, no sul do Líbano, nesta sexta-feira 27, que deixou 25 mortos no total. 4 delas eram crianças, segundo o prefeito da cidade, Mohamed Saab. Do outro lado, as Forças Armadas de Israel disseram que o Hezbollah lançou mísseis contra a cidade de Haifa, a terceira maior de Israel e que virou alvo do grupo extremista desde o início da escalada dos conflitos entre as duas partes. A escalada da troca de ataques entre Israel e o Hezbollah, que já acontecia de forma constante desde o início da guerra na faixa de Gaza, há quase um ano, ocorreu após explosões em série de pajers e walkie-talkies de membros do Hezbollah, que acusam Israel pelo ataque. A escalada provocou também um êxodo sem precedentes no Líbano desde a guerra de 2006. Nesta sexta-feira, a Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, afirmou que mais de 30 mil pessoas de diferentes regiões do Líbano fugiram para a vizinha Síria nas últimas 72 horas. Outros milhares de pessoas também tentam deixar o país, mas dezenas de companhias aéreas cancelaram operações nos aeroportos libaneses. O Itamaraty disse esta semana que está consultando brasileiros que queiram deixar o Líbano para estudar a repatriação ao Brasil. Há 21 mil cidadãos brasileiros morando no Líbano, a maior comunidade brasileira no Oriente Médio. Nesta sexta-feira, o irmão do brasileiro de 15 anos que morreu junto com o pai durante um dos bombardeios israelenses no Líbano chegou ao Brasil e relatou o momento em que a família foi atingida pelo ataque. Não dava para respirar, disse ele no aeroporto de Foz do Iguaçu a jornalistas. Do lado de Israel, milhares de pessoas no norte tiveram de deixar suas casas por conta dos lançamentos de mísseis e foguetes pelo Hezbollah. O governo israelense prometeu que a nova fase só terminará quando os moradores conseguirem retornar com segurança. Por isso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitou na quinta-feira 26 uma proposta de cessar-fogo conjunta feita por diversos países, entre eles os Estados Unidos, o Reino Unido e os Emirados Árabes. Em outra frente de ataque também nesta sexta, as forças israelenses mataram 5 soldados sírios em um bombardeio na região fronteira entre o Líbano e a Síria. A informação foi divulgada pela agência de notícias estatal da Síria.